Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Estamos começando mais um Perguntar Não Ofende. E hoje, em companhia da jornalista Branca Nunes, eu vou entrevistar Marco Vitali, que é autor deste livro, Sócio do Filho. A verdade sobre os negócios milionários do filho do ex-presidente Lula. Neste livro, o Marco Vitali, que é fotojornalista e também foi diretor de mercado leitor de várias publicações importantes da imprensa brasileira, nesse livro ele conta a parte da procissão de negociatas protagonizadas por Jonas... O nome todo do Jonas Suassuna, é só Jonas Suassuna, o nome dele. Jonas Suassuna, Calil e Fernando Bittar, Luiz Cláudio Lula da Silva, Lulinha, e o próprio ex-presidente Lula, hoje preso. Então vou começar perguntando o seguinte, Marco, como é que você conheceu o Jonas, que desse time aqui, desta quadrilha, era o menos conhecido de todos e tinha um papel muito importante e começou a ser até a face escura iluminada pelo seu livro, cuja leitura eu recomendo com toda convicção. Conta pra gente quando é que você fez só um detalhe, é o Fábio Luiz Lula da Silva. É Fábio, desculpa. Fábio Luiz Lula da Silva, que é o tanto Lulinha. Lulinha metido no noticiário político-policial que a gente às vezes se engana. Então, eu trabalhei há muitos anos atrás num jornal chamado Folha da Tarde e eu tive contato com o Jonas Suassuna, que é um dos donos de fachada do sítio de Atibaia, que o sítio pertence ao ex-presidente Lula. Isso foi mais ou menos no final da década de 90. Nessa época os negócios eram lícitos, ele vendia produtos promocionais para jornais. E eu volto a ter contato em 2009 com o Jonas, e o Jonas me conta que tinha virado sócio do filho do ex-presidente Lula, e foi quando o Fábio Luiz, ele me convida para trabalhar no Grupo Gol. Importante de dizer que não tem nenhum vínculo com o grupo da Companhia Aérea Gol, né? E ele me disse que ele era sócio do Fábio, também era sócio do Calil Bittar, Fernando Bittar, que é o outro proprietário de fachada do sítio de Atibaia. Filhos do Jacob Bittar, ex-prefeito de Campinas, que foi um grande amigo do Lula. Marco, mas nesses 10 anos, só para a gente ir um pouquinho mais devagar, nesses 10 anos, de 98, que foi quando lançaram os hinos nos jornais, né, e a Bíblia, é isso? Hinos dos clubes. Exatamente. O Jonas Suassuna, ele é oriundo do mercado publicitário e ele traz uma ideia que funcionou muito na Europa, que eram hinos de futebol que eram lançados em jornais, onde se comprava o jornal por um valor maior, você conseguia também comprar o hino de futebol. E por isso vem a origem do Grupo Gol, que na época era Goal Records. Tá? Então o Jonas fazia produtos para jornais. Na época eu era gerente de marketing da Folha da Tarde e nós precisávamos fazer uma promoção. E eu tive a ideia de lançar a Bíblia. O Cid Moreira já gravava a Bíblia em CDs, era oferecida através de merchandising em programas populares. E surge a ideia de lançar em jornais, como produto agregado, que se tornou um sucesso. A maior promoção até hoje de produtos agregados de jornais, promoção em jornais. E isso foi em 98? Em 98, E depois desses 10 anos, vocês não voltaram a conversar? Eu conversei, eu tinha contato com ele até o início da 2001, foi quando eu fui para o Jornal do Brasil e que já não tinha um perfil de promoções agregadas em jornais. Eram contatos ocasionais, sociais? Não, assim, eu nunca tive contato, esse contato social eu só tinha através de eventos que ele realizava, nunca compartilhei nessa época da intimidade do Jonas. E nessa época ele tinha negócios lícitos, ele foi uma pessoa muito considerada em relação a fornecedor de brindes, né, para jornais. E aí eu perco contato com ele
e volto justamente em 2009. Eu tive uma ideia que era para fazer um lançamento com jornais, o procurei, essa ideia acabou não vingando, e o Jonas me chamou, falou: Marco, vem trabalhar comigo. No Rio. No Rio de Janeiro, tá? Nessa época você estava onde? Então, esse período eu fui trabalhar em projetos sociais. Eu fundei um instituto focado em pessoas com deficiência e estava fora do mercado e tive essa ideia e procurei o Jonas em 2009. E o Jonas me chama para trabalhar e eu vou trabalhar no Grupo Gol. O que você foi convidado para fazer o quê no grupo? Então, pela minha experiência em mídia, pela experiência em jornais, eu fui trabalhar a área de negócios focados em jornais. Como era uma empresa de tecnologia, eu buscava o quê? O desenvolvimento de aplicativos para veículos de comunicação e também algumas promoções para SMS. Porque o Grupo Gol ele tinha uma camada de negócios lícitos, que realmente era fachada. Que era fachada e eram faturamentos pífios. O que realmente existia eram negócios maracutaias milionárias que foram realizadas para justificar o quê? A influência do ex-presidente Lula na mudança das leis das telecomunicações, que permitiu, e o Augusto já abordou isso há anos, você aborda isso, a medida provisória que permitiu que a Oi comprasse a Brasil Telecom. Então, ali foi uma plataforma de negócios ilícitos, milionários, principalmente com a Oi, com o ex-governador Sérgio Cabral, com o ex-prefeito Eduardo Paes. Então, tinha um corpo de executivos, entre aspas, até de notáveis, com experiência de mercado, para fazer uma fachada em relação aos contratos, que esses contratos não eram de conhecimento, exceto do diretor financeiro do Grupo Gol, que é uma pessoa que participou de tudo, inclusive da partilha dos milhões que jorraram. Como é que é o nome dele? É o Alessandro Sargentelli. Que ainda não contou o que sabe. Não contou. Inclusive fizeram uma movimentação depois das denúncias e do próprio livro, colocaram ele de sócio numa empresa de tecnologia, tentando apagar o envolvimento dele em relação ao fluxo desses milhões que eram passados para o Calil, para o Fernando e para o Fábio. Você começou a trabalhar com o Jonas em que ano? O Lula ainda era presidente ou já tinha deixado de ser? Então, foi 2009. Então ele ainda era presidente. Ele ainda era presidente. Perfeito. Tá? E você ficou até quando trabalhando com ele? Eu fiquei até 2016. Até 2016. Eu fico até meses após a Operação Aletheia. Nessa época, você já percebeu que as ilegalidades ocorriam em 2009? Quando é que você notou que você estava ali ao lado de uma quadrilha, né? Então, assim, quem chegasse no Grupo Gol via um luxo que era, nessa época, depois da sociedade, já tinham mudado para um prédio de 3 andares na Barra da Tijuca, e quem chegasse lá via um luxo e um dinheiro que circulava, que não era compatível com os negócios realizados. Você percebeu, você sacou isso? Todos percebiam. Teu salário era alto. Todos os executivos tinham um bom salário. Todos os executivos tinham um bom salário. No próprio livro, eu coloco o seguinte, que na verdade a diretoria era como se fosse vacas de presépio. Eram pessoas que eram apresentadas para quem visitava lá, empresários, em relação ao passado profissional que tinham. Porque realmente o volume de negócio que nós gerávamos era pífio. Ô Marco, desculpa perguntar, mas assim, você fingia que você não percebia essas coisas? Tá, o discurso, essa pergunta é ótima, o discurso sempre foi de moralidade. E quem estava dentro do Grupo Gol não estava fazendo parte dessa quadrilha, estava trabalhando. Então eu, como outros diretores, buscávamos negócios para o grupo e fazíamos. Só que nós notávamos que o faturamento ali que entrava, assim, circulava a informação de que a Gol, que a Oi pagava uma quantia milionária e realmente, com apuração para o livro, eu identifico, a Oi pagou 1.200.000 por 66 milhões e 400 mil reais. Que no livro Sócio do Filho eu provo que esse contrato estava em outras operadoras. O mesmo período que a Oi pagou 25 milhões, a TIM pagou 20 mil. E a Vivo pagou menos de 50 mil, pelo total do período. No total das maracutaias aí financiadas, patrocinadas pela Oi, quanto foi movimentado em dinheiro sujo?
Então, você fez a soma? Pela Gol, 66 milhões e 400 mil. 66 milhões que eles embolsaram. Só que ainda tinham outras operações. Então, por exemplo, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, um outro serviço chamado 1746. O ex-prefeito Eduardo Paes, ele lança um número para que o cidadão pudesse fazer reclamações, solicitações de todos os serviços da Prefeitura. Quem ele traz para fazer o envio de SMS e o desenvolvimento de aplicativos? Ele traz Jonas Suassuna e, obviamente, estava o Fábio, Calil Bittar e Fernando Bittar. E ele começa a pagar por esse serviço. Então, por exemplo, aplicativos, ele pagava mais de 1 milhão do desenvolvimento de um aplicativo que custaria algumas dezenas. Ele contrata, e isso está aprovado pelo Tribunal de Contas do município, tenho esse relatório, ele contrata a Gol para fazer o disparo de SMS a 39 centavos cada envio de SMS. A prefeitura tinha nessa época um contrato através do IPLAN, que está a documentação aqui também, por 5 centavos. Então, para poder colocar dinheiro nos bolsos do Lulinha e do Jonas e de sua quadrilha, ele pagou 8 vezes mais. Só que não ficaram por aí. O que eles fizeram também? 2012, a Prefeitura do Rio, tem a publicação, atendeu 3 milhões de chamados. O Grupo Gol disparou 1 milhão de SMS. Só que precisava ter uma conta de chegada, porque eles iam até o gabinete do ex-prefeito Eduardo Paes e combinavam, olha, esse mês nós vamos pagar 1,5 milhão. Então, para bater a conta, eles forjavam números de SMS. Eu tenho todos os relatórios. Toda a população do Rio tinha que entrar nessa. Teria que entrar. Só que, por exemplo, só em 2012, eles pagaram pelo disparo de 12 milhões e 800 mil, quando foram disparados 1 milhão. Então, além de superfaturarem 8 vezes o valor do SMS, eles pagaram 13 vezes mais do que foi realizado. E o Eduardo Paes sabia de tudo isso? Sim. Sabe, era ele que liberava. Sim. Então. Então, só para deixar claro, então, porque eu vivo dizendo que o Pezão, até pouco tempo, já foi desmascarado, mas que eu vivo dizendo que o Eduardo Paes faz o papel da virgem do bordel. É isso, né? Então, ele tinha contato direto com o Fábio, com o Calil Bittar, Fernando Bittar e o Jonas Suassuna. E nessa época, como diretor comercial, a Oi chegava e falava o seguinte: nós vamos pagar 1,5 milhão esse mês. Fixava a quantia antes. E todas. Augusto, tem uma coisa que é incrível. Eles diziam o período e o valor que ia ser pago. E queriam um relatório que batesse com o número de SMS enviados. E esse pedido passava por mim. Inclusive, eu já entreguei às autoridades da Força Tarefa da Lava Jato o seguinte: e-mails que me pediam um relatório, eu mandava um relatório real. Então, nada batia, um exemplo nada real. fechava. Um mês tinha que ser pago 97 mil reais pelos SMS disparados, e cá entre nós, já faturados 8 vezes. Se fosse outra empresa, pagaria 13, 15 mil reais. Tá. E tinha que pagar 1 milhão. Então... 13 mil reais, a diferença de 13 mil reais para 1 milhão. 13 mil para 1 milhão. Tá. Então, o que era feito era o seguinte: pelo valor superfaturado, teria que cobrar da prefeitura 97 mil, mas não. Dentro da Oi, se manipulava, e junto com o diretor financeiro da Gol, eu sempre me recusei a fazer qualquer manipulação de relatórios. E isso eu já entreguei para as autoridades. E a prefeitura pagava 1 milhão. Então, e o relatório era modificado? Sim, era modificado. Você sabia? Que era modificado? Eu mandava o relatório real. O dinheiro que entrava já era pelo financeiro. Sei. Que a Oi autorizava a emissão de uma nota no valor de 1 milhão. Tá? Então, aquele dinheiro, obviamente, ele estava entrando, mas não com relatório real. Nesse caminho, junto ao financeiro da Gol e a área da própria Oi, se fazia manipulação disso. Então, em uma emissão de nota, foi um prejuízo de mais de 900 mil reais. Quando é que você descobriu que isso acontecia? Quando você entrou, começou a ter contatos com a Receita? Não. Isso dentro da Gol era visível.
porque começou a pedir faturamento de valores que não era o que era disparado. Então, dentro da minha função, o que eu fazia? Mandava o relatório real e a Oi, junto com o financeiro... Isso acontecia antes da Lava Jato. Isso aconteceu... Porque a Lava Jato ela começou a ganhar velocidade, fim de 2014, começo de 2015... Não, aconteceu durante a Lava Jato. Durante a Lava Jato. Durante a Lava Jato. Esse é o serviço chamado 1746. Augusto, Branca, tem períodos que é incrível. E está aqui a planilha com as notas fiscais. Durante 3 meses, pagaram, por exemplo, R$ 998.566 por 3 meses de disparo. A disfarçatez era tanta que para 2 meses colocavam o mesmo valor. Mesmíssimo número detalhado, né? Exatamente. Reais e centavos. E isso o Tribunal de Contas já apurou. Só o primeiro ano, parecer do Tribunal de Contas do município, que foram 2.800.000. E isso a gente está falando de Prefeitura do Rio de Janeiro. Porque, inclusive, o ex-governador Sérgio Cabral, em depoimentos para o Bretas, ele já disse que o juiz Sérgio Bretas teve pedidos do ex-presidente Lula para beneficiar pessoas ligadas a ele durante a gestão do Sérgio Cabral. Então, o primeiro negócio que surge... E, Augusto, esses negócios que eu estou falando, os contratos da Oi e o que eu vou falar agora... São documentados. Documentados e são anteriores à minha entrada no Grupo Gol. Eu entro em 2009, eles foram assinados em 2008. Ele já era sócio do Calil Bittar, depois a gente vai detalhar isso, mas já era sócio dos irmãos Bittar e do Lulinha. Sim, o Fernando sempre ficou, Fernando Bittar sempre ficou com o Fábio Luiz em São Paulo. E o Calil Bittar ficou na sede do Grupo Gol, ele ia diariamente lá, e os 4 efetivamente eram sócios. Mas uma sociedade interessante, porque eles fizeram um mecanismo para que o Jonas fosse sócio, criasse uma empresa junto com eles, BR4. Então a G4, o Jonas Suassuna não participava, e eles também não participavam das empresas do Grupo Gol. Só que em reuniões e apresentações eles sempre eram identificados como sócio de uma empresa chamada Gol Mobile, que inclusive sempre se disse que tinha um contrato de gaveta, que eles eram sócios da Gol Mobile. E realmente eles tinham essa sociedade no grupo. Vide que, por exemplo, 2015, final da sociedade, eles movimentaram 106 milhões de reais. Final da sociedade. O Grupo Gol movimentou. Ano seguinte, 2016, essa movimentação cai para 11 milhões. Ou seja, quando começa a desfazerem a sociedade em 2015, fizeram uma farra de movimentação de mais de 100 milhões. E esses números que eu estou falando em relatórios da Polícia Federal, que obviamente eu analisei, são públicos, estão na internet hoje. Ô Marco, você apresenta vários documentos no seu livro e você tem muitos processos dessas pessoas? Então, eu não tenho processo nenhum. Você não foi processado por ninguém? Desde outubro de 2017, na Folha de São Paulo, o Jonas Suassuna disse que me processaria. Em todas as entrevistas, tiveram várias revistas que já fizeram matéria e ele disse que vai me processar. Mas eu não tenho processo nenhum. Ele já prometeu coisas mais graves. Ele fala aquela história de dar tiro na testa. Como é que conta essa história? Ele, numa ocasião que... Como é que eu saio do Grupo Gol? Em 2016 vem a Operação Aletheia, né? E 3 meses depois ele fala... Que é um dos desdobramentos da Lava Jato. Sim. É a que leva o Lula... coercitivamente. E aí o Jonas chega para mim e fala o seguinte: Marco, eu quero que você desenvolva, nas palavras dele, ele disse, olha, só tem um cara honesto aqui dentro da empresa, que até eu não gosto de falar isso, porque tem exemplos aí. Ele falou, você vai para casa e desenvolve uma plataforma de ensino à distância. Eu já sabia que aquilo era uma geladeira, fui para minha casa, continuei à disposição dele, trabalhando. Continuou recebendo. Na verdade, ele queria me colocar na geladeira, voltar para a empresa, dizer que tinha me demitido e ficava me monitorando. Ia uma vez por semana na minha casa, de 15 em 15 dias, e eu continuava à disposição do grupo para desenvolver trabalhos. E aí chega um momento que
o Jonas, ele ia muito lá em casa, falava mentiras, dizia que não tinha dinheiro nem para o supermercado. Eu falei, cara, chegou a hora de fazer a nossa rescisão. E eu faço a rescisão com ele, e aí que começa, eu fui chamado pela Receita Federal, pela Força Tarefa da Lava Jato, como todos os outros diretores, para dizer o que fazia no Grupo Gol, né? Eu vou até a Receita, ou melhor, eu ia até a Receita prestar esclarecimento, só que nem foi necessário. Eu fiz o esclarecimento por escrito mesmo. E mais tarde eu sou chamado para ajudar, para falar sobre uma empresa chamada PJA. Uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar nela, mas dou um Google e vejo que era o mesmo endereço do escritório do Jonas. E aí eu vou na Receita e cheguei, era um supervisor, um coordenador e mais 2 auditores, e conversei, até perguntei para eles, vocês querem perguntar ou conversar? Eles falaram, vamos conversar. E eu começo, voluntariamente, né, a revelar tudo o que sabia. Você tinha documentos guardados? Você guardou alguma prova para mostrar para eles? Eu tinha o notebook, né, com alguns e-mails. E em 2013, até respondendo melhor essa questão, em 2013 eu fui copiado num e-mail de um dos contratos de quase 30 milhões, que era o contrato de fachada, do Mensagens da Bíblia, né, gravada pelo Cid Moreira, que de passagem não tem nada a ver com o que eles fizeram de ilícito, e me copiaram, porque o Jonas começa a ficar preocupado com a mídia, porque, lembrando, o Jonas Suassuna, ele como mecenas, ele hospedava o Fábio no apartamento dele, um apartamento de luxo nos Jardins, sem cobrar aluguel. Depois que sai na mídia, ele compra um apartamento, hoje avaliado em 7 milhões, e o Fábio, alguns meses, paga o que seria um valor irrisório, perto do valor estimado do que é um aluguel nesse prédio, que o Lulinha reside, que é 40 mil reais, o valor estimado do aluguel. Então, o Jonas, ele nessa época... A família Lula é especialista em morar de graça, né? Uma coisa fabulosa. E assim, até os escritórios eram pagos também pelo Jonas, e o Jonas, nessa época, ele começa a se sentir pressionado pela mídia e pede a Oi os resultados do portal de voz da Bíblia. E eu era o diretor comercial, eu entro em contato com um gerente da área de VAS, de produtos de SMS, de portal de voz da Oi, e peço o resultado. E, surpreendentemente, esse gerente da Oi disse que ele não tinha o contrato. Falei, pô, espera aí, contrato esse que a Oi não tem. E aí o diretor financeiro, né, o Alessandro Sargentelli, ele envia esse e-mail e me copia. Então, de 2013 para 2014... E esse e-mail mostra o quê? É um contrato, justamente de em torno de 28 milhões, líquido pagou quase 26 milhões, do portal de voz, que a Oi recebia em alguns meses R$150. Então, era a primeira prova que eu tinha, né? Primeiro, a Oi não tem um contrato de 30 milhões, ninguém trabalhava esse produto dentro da Não te ocorreu denunciar isso por quê? Porque não havia uma operação Lava Jato em andamento, era outro país. Porque eu acho que a Lava Jato mudou o país. Sim. Então, Augusto, é muito pertinente que a pergunta que vem é a seguinte, pô, você ficou de 2009 a 2016 no Grupo Gol, 7 anos. A questão é, pô, você não teve envolvimento, por que você não falou antes? Eu desenvolvi um trabalho que era lícito. O discurso deles era de moralidade. Era fachada. Não, internamente era... Pô, o Jonas falava o seguinte, olha, é proibido fazer negócio com o governo, com empresa que tiver Braz... Eu queria saber como é que era o discurso que você fala. Então, ele falava em voz alta, figura histriônica. Falava, exatamente. Como é que ele dizia? No meio do... Então, quem chegava... do local de trabalho, ele dizia o quê? Ele sempre, o discurso, principalmente para convidados... Aos berros. Ele era essa pessoa, e sempre falava, olha, eu sou sócio do filho do presidente, porém... eu não tenho negócio com o governo, e sempre falava. Mas na prática tinha. Porque um dos exemplos, até que eu estava falando do juiz Marcelo Bretas, a Gol fecha em 2008 um negócio com o governo do estado do Rio de Janeiro, com a Secretaria de Educação, no valor de 93 milhões e 700 mil.
Esse era para colocar tecnologia nas escolas. Augusto, Branca, era para fazer a implantação em 1.591 escolas. 1.591. Depois de 2 anos, teve indício desse projeto em 38 escolas. Contrataram, o governo do estado do Rio de Janeiro contratou da Oi, e não era da Oi. Quem gerou esse negócio foi o ex-presidente Lula, através de um pedido pessoal para o Sérgio Cabral. Lula pediu. Pediu. Inclusive, em depoimentos, o ex-presidente já disse que teve o ex-governador, Sérgio Cabral, disse que acatou um pedido do ex-presidente para um negócio. Isso provavelmente virá à tona, se Deus quiser, e com próximos depoimentos. Continuam as investigações, continuam os processos. Continua. Então, eles contrataram 216 milhões de SMS. Daria para mandar SMS para o Brasil inteiro, para a população inteira. Mas você descreve inúmeros negócios ilícitos, né, estranhos. Qual que você acha o mais significativo deles? Então, assim, mais descarado. Então, todos são. Esses negócios não existiram. Nenhum deles. O do Rio de Janeiro, 93 milhões e 700 mil. Forjados, fictícios. Todos forjados. Augusto, para ter uma ideia, eu peguei... isso foi investigado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Eu peguei todo o relatório, o longo relatório. E eu já falei várias vezes, o termo de referência de um negócio de 93 milhões e 700 mil, ele é um modelo que se usava de Word dentro do Grupo Gol. Tem uma parte que fala o seguinte, olha, o projeto deverá ser implantado em, tá ali, XX dias, entre parênteses. Eles não preencheram o termo de referência com um projeto de 93 milhões, quantos dias... Ou era algarismo romano, né, queriam falar 20 dias, ou realmente alguém nem colocou. Então, assim, o sentimento de impunidade era enorme. Era enorme. Então, um negócio de 93 milhões e 700 mil, como é que o governo paga só em SMS 15 milhões? Estamos recomeçando a conversa com o Marco Vitale, autor deste livro aqui, Sócio do Filho. A verdade sobre os negócios milionários do filho do ex-presidente Lula. Na primeira parte nós já contamos histórias horrorosas. Agora o Brasil não pode esquecer nenhuma. E vamos então continuar a conversa. E eu começo perguntando ao Marco Vitale o seguinte: quando é que a casa começou a cair? Depois que a Lava Jato, depois da Operação Aletheia, em que o Lula acabou sendo conduzido coercitivamente à Polícia Federal. Foi isso? Sim, Augusto. Anteriormente ele tinha preocupação muito grande com a mídia. Jonas Suassuna. Tá. Jonas Suassuna tinha preocupação que fosse revelada esse lado de negociatas da sociedade dele com Lulinha, né, com Fábio Luiz, com Calil Bittar e com Fernando Bittar. Existia dentro da Gol, começou a existir, isso é muito importante, está nos meus depoimentos para o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, que eu tive lá em 2 ocasiões, que dias antes da Operação Aletheia, começa uma movimentação. A empresa começa, o Grupo Gol, lá na Barra da Tijuca, tinha 5 salas de reuniões. Importante dizer, então tinha uma sala, que era a sala 1 pequena, a sala 2, a sala 4 e a sala 5. Entre essas 4 salas, né, a 1, a 2, a 4 e a 5, existia ao fundo uma grande sala luxuosíssima de reuniões. Uma grande sala de reuniões. A sala 3. A sala 3. Começa uma movimentação da área financeira, levando documentos e HDs para a sala 3. Um rapaz da área de tecnologia entra na minha sala e fala o seguinte: Marco, o Jonas deu uma ordem de fazer a troca de todos os HDs dos diretores da empresa. Eu respondi o seguinte, falei, esse notebook é meu e ninguém vai mexer no meu HD. E não permiti que trocassem meu HD. Outros diretores tiveram os HDs trocados. E existia o que eu chamo no livro essa operação Salve-se Quem Puder.
Um outro diretor chamado... Esses HDs eram destruídos, Marco? Não, eles eram levados para a sala 3. Ficavam levados para a sala 3. E tinha um diretor chamado Roberto Baense. Roberto Baense, eu chamo ele de xerife da Operação Salve-se Quem Puder. Começa uma movimentação de ocultação de provas, de transporte de documentos. Com o conhecimento de todos eles, Calil Bittar, Fernando Bittar, Lulinha, todos. Sim, sim. Assim, o Lulinha e o Fernando estavam em São Paulo, mas por ordens expressas do Jonas, todos os documentos financeiro e documentos de alguns diretores teriam que ser colocados na sala 3. Esse diretor, o Roberto Baense, ele chega para mim um dia e fala o seguinte: Marco, a pedido do Jonas, que previa ou foi informado de algo, essa resposta eu não tenho, eu fiz relatórios sobre os negócios lícitos da empresa. Então, eu tinha várias pastas na minha sala. Você? Eu estava fazendo o levantamento do que tinha sido feito, realizado. Na pasta, por exemplo, desse negócio, dessa falcatrua que fizeram de 93 milhões e 700 com o ex-governador Sérgio Cabral, eu não tinha contrato, eu não tinha informação nenhuma. Eu tinha um PowerPoint só impresso. Inclusive, para agradar o ex-governador, o Jonas, o Lulinha e os Bittar fizeram o quê? Até uma carteirinha escolar com a figura do Sérgio Cabral, que eu me lembro bem. O Jonas está no livro, inclusive. Está no livro. Aparece no livro. Quando o Jonas folheia, ele vê aquilo. Aí ele imediatamente arranca o Sérgio Cabral, porque o Sérgio Cabral, é o que eu digo, não merecia ali representar os negócios lícitos, que eram os relatórios que eu estava fazendo. E o Roberto Baense, ele chega para mim e fala o seguinte: Marco, o Jonas mandou colocar os seus relatórios na sala 3. Eu falei: Roberto, eu não vou colocar. Quando o Jonas estava viajando, quando ele chegar aqui, eu vou entregar nas mãos dele. O Roberto sai. E aí volta. Novamente fala o seguinte: Marco, falei com o Jonas e ele deu ordens expressas para que você coloque os seus relatórios na sala 3. Quer dizer, as provas do crime estavam na sala 3. E você conta que quando houve cumprir o mandado de busca e apreensão, eles pegaram todas as salas e não foram às salas. Não foram. A que você atribui isso? Não sei te responder, Augusto. E depois, então, esses documentos sumiram. Sumiram. Então, aí o que vem acontecer? Os documentos foram colocados lá e vem a Operação Aletheia, né, no dia 3 de março de 2016. O que aconteceu antes? Eles entraram lá? Não, colocavam todos os documentos na sala 3. Um dos dias que eu estava na empresa, antes da Aletheia, a porta estava aberta da sala 3. Eu poderia ter acesso à sala 3 e eu falei: poxa, eu vou ver. Para hoje eu poder falar que eu vi os HDs e vi pastas e mais pastas naquela mesa enorme da sala 3. Eu entrei e tinha uma pessoa do financeiro que ela estava selecionando os documentos de operações financeiras e era uma espécie de caixa 2 da sociedade de transferência de milhões para o Fábio, para o Fernando Bittar e para o Calil Bittar. Olhei, vi aquilo. Pronto. Dia 3 de março de 2016, tem uma operação de busca e apreensão na casa do Jonas e na empresa, no Grupo Gol. Eu não estava lá, a Polícia Federal chegou com uma lista de pessoas, que eram as pessoas que eles queriam entrar nas salas, inclusive entraram na minha sala, viram os relatórios que eu comentei e não pegaram nada, não apreenderam nada na minha sala. Mas isso não vai livrá-los da devassa que está sendo feita pela Operação Lava Jato. Augusto, até hoje eles se livraram. Então, você estava falando justamente isso, do sentimento de impunidade, na primeira parte da entrevista, o sentimento de impunidade que eles tinham. E hoje em dia, se você vai pegar os personagens principais do livro, tirando o Sérgio Cabral e o próprio Lula, todos os outros estão soltos. Sim. Mas são alvos de processos então, de investigação. O Jonas Suassuna não tem nada. Por quê? A questão do sítio focaram na reforma. Então não existe nenhum inquérito. Porque ele é dono da parte do sítio, ele comprou a metade do sítio que não tem construção. Né? Que é interessante, que ele pagou 1 milhão por uma parte que valia 500 mil. E a parte do Fernando que valia 1 milhão, o Fernando pagou 500.
Então é interessantíssimo isso, porque eles alegam que só poderia ser vendido o sítio com os 2 lotes, que valeriam 1,5 milhão. Só que o Jonas pagou o dobro do que valia pelo lote. E para deixar claro, eles compraram o sítio para dar para o Lula. Não, literalmente. É e isso. Augusto, só voltando um pouco, sobre a Operação Aletheia, os agentes entraram, vasculharam toda a empresa, entraram na sala 1, na sala 2, na sala 4 e na sala 5. Quando chegam para entrar na sala 3, que tinha uma porta, e ali estariam todas, não precisava de busca e apreensão na empresa. Tudo que realmente eles queriam esconder, eles colocaram na sala 3. E um agente chega e diz o seguinte, olha, essa empresa tem muitas salas de reunião, nós não vamos entrar nessa. Não entraram na sala 3. É estranho. Que é muito estranho. Que essa pergunta eu não sei responder. Mas assim, todos os documentos incriminatórios estavam lá. Passou a Aletheia, no outro dia tiraram todos esses documentos e levaram para lugar desconhecido. E apagaram as câmeras. Porque, inclusive, na véspera da Aletheia, um dos diretores, que é o Roberto Baense, me chama na sala dele, junto com o diretor de TI, e fala, olha, nós estamos discutindo aqui, o Jonas está viajando, apagar as câmeras da empresa. Eu falei, espera aí, o que vocês estão falando aqui é obstrução de justiça. Vocês querem cometer um crime. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair por essa porta e eu não quero saber a decisão de vocês. E depois da Aletheia, eu fiquei sabendo que eles apagaram as câmeras, que era a movimentação de documentos que aconteceram para a sala 3. Então a questão é, por que a Polícia Federal não entrou na sala 3? Não entrou na sala 3, boa Você pergunta. tem um contato com a Polícia Federal ainda hoje, certo? Então, há 1 ano e meio eu tenho contato permanente com a Superintendência da Polícia Federal, eu tive em Curitiba. Para contar o que você viu, o que você soube, é isso? De forma voluntária, quando a Folha de São Paulo fez uma série de reportagens sobre os documentos, né, sobre essas operações que eu estava levando já para a Receita Federal, para a Lava Jato. E eu recebo um contato de um agente da Polícia Federal perguntando se eu falaria com eles. Eu disse que falaria. Fui a primeira vez em novembro de 2017, prestei depoimento e que eu sempre falo no livro, sem advogado, eu não tenho advogado e não quero ter em relação a nenhum desses ambientes que eu vou da Lava Jato, porque eu falo exatamente o que eu vi, o que eu também escrevi no livro e o que a gente está conversando aqui. E levei os meus 2 MacBooks, 2 computadores, para serem espelhados. E desde essa época, né, de novembro de 2017 até essa semana, eu mantenho contatos, são feitas consultas, eu gravo vídeos, inclusive com depoimentos sobre determinados assuntos e, obviamente, de forma espontânea, voluntária. Eu não tenho delação premiada, não tenho nada em relação a isso. Eu não me envolvi em relação a esses ilícitos e eu contribuo com a Polícia Federal. Te ofereceram uma vaga aí no programa de proteção a testemunhas. Mais ou menos há 1 mês atrás, eu encontrei um empregado doméstico do Jonas Suassuna e já sabia de outros casos de profissionais da empresa, do Grupo Gol, que comentavam que o Jonas fechava as portas com ele e começava a falar sobre pagar alguém para acabar comigo. E da última vez, como esse assunto veio do empregado doméstico que participava da vida privada do Jonas, eu resolvi fazer um boletim de ocorrência, fiz por ameaça. A primeira ameaça foi... Você sofreu várias ameaças. A primeira foi assim... A primeira vez ele fala comigo que se eu fosse para cima dele, contrariasse os interesses dele, ele ia dar um tiro na testa. Isso, era isso que eu tinha te perguntado. Que essa foi a primeira em 2016. E depois eu encontro um ex-diretor que fala que teve uma reunião privada com o Jonas procurava saber o que ele tinha conversado comigo e detalhes da minha vida. O que eu acredito é que eles buscaram fazer algum assassinato moral, e obviamente escanearam a minha vida, buscando algum instrumento que pudesse me dissuadir do que eu venho fazendo. E aí, no 4º caso, quando eu soube que aí envolvia a residência dele, que lá se falava sobre dar fim, acabar comigo, pagar alguém para acabar comigo,
E aí eu falei com a Superintendência da Polícia Federal de Curitiba e o delegado que me acompanha, através do agente, ofereceu o programa de proteção à testemunha. Você não aceitou? Eu não aceitei porque eu não vou... Quem não tem que andar na rua são eles. O que eu tinha que fazer de forma independente, eu fiz. E com o único objetivo, eu não tenho ligação política nenhuma. Eu conto uma história que dezenas de pessoas sabem e que ninguém teve coragem. Porque é incrível como a gente vive num país que aí sim, pelo lado da política, as pessoas todas que me encontram falam, pô, você não tem medo? Medo de quê? Eu narrei, coloquei e assinei no livro. Não, e fica estabelecido aqui claramente que qualquer coisa, qualquer tentativa aí desse gênero contra o Marco Vitale é de responsabilidade do Jonas Suassuna e seus comparsas. Não custa lembrar. E assim, há um tempo atrás, até o Calil Bittar uma vez comentou um grupo de pessoas em relação a 2 diretores. Aí falou, olha, o Ricardo Machado, que poderiam ter documentos, esses documentos que eu não tenho, guardados. Ele falou, olha, o Ricardo Machado... Quem é Ricardo Machado? Ricardo Machado foi até o final o diretor de TI do grupo. Eu não sei se ele está lá ainda, mas ele tinha muitos documentos escaneados. E o outro, o Amaury Melo, que faleceu há um ano atrás. Jornalista? Jornalista, Amaury Melo. Que trabalhou no Jornal do Brasil. Trabalhou no Jornal do Brasil e que o Amaury Melo, ele tem a memória e ele sabe exatamente do que é mais sórdido em relação à montagem dessa sociedade. Porque o Amaury Melo, e isso várias pessoas ouviam, ele andava na empresa dizendo o seguinte, que ele tinha currículo e o Calil Bittar tinha ficha corrida, folha corrida. E ele dizia que o Grupo Gol era uma lavanderia e que ele ainda ia matar o Jonas Suassuna e o Calil Bittar do coração a partir do momento que ele falasse. A propósito, Marco, eu queria que você fizesse perfis ligeiros dos personagens, né, dos quadrilheiros, dos corruptos. Podemos chamá-los todos assim, são corruptos mesmo. Para a gente ter uma ideia, porque você descreve cenas muito interessantes e reveladoras no teu livro, do temperamento, por exemplo, no caso do Jonas Suassuna, um temperamento que mistura megalomania e mitomania e tal. Você conta uma história em que ele teve um chilique, aí afinal começou a se estapear. Eu queria que você começasse por ele contando como é que foi isso, em que circunstâncias, e o que ele fez, afinal. Tá. Augusto, uma coisa que eu quero deixar claro, é interessante, eu vejo às vezes depoimentos da Lava Jato, eu quero deixar claro que o chefe dessa quadrilha, quem estava no vértice, era o ex-presidente Lula. Perfeito. Tudo que foi feito, esse livro deve ter 200, 300 milhões, a gente sabe quanto foi colocado na Play TV. O chefe da quadrilha... Isso é só uma parte. Foi o ex-presidente Lula. Todos os ilícitos foram gerados por ele. Você já votou no Lula? Já votei uma vez. De novo... Você acha... que você... A propósito, só abrindo um parênteses, na esteira da pergunta da Branca. Como é que você reage quando você ouve pessoas aparentemente normais, que são fanáticos do PT e dizendo que não tem prova, falta prova? O que você acha? Eu estava conversando até com uma amiga minha, vindo para cá, e eu estava falando justamente sobre isso. Eu não tenho nada contra o presidente Lula. Eu não tenho nada contra o PT ou qualquer outro partido. Eu tenho uma história provada da corrupção que eles fizeram. Quem tem muita coisa contra ele é a justiça. Sim. E assim... É a justiça, não é a gente. Eu sei como ele, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, vinha ao Rio de Janeiro, o Calil Bittar pedia muitas vezes para eu imprimir, entreguei para a Polícia Federal, uma lista de cobranças que ele ia fazer com Sérgio Cabral e com o Eduardo Paes, que era dinheiro direto para o bolso dessa quadrilha, dos negócios de fachada. Então eu não tenho dúvida em relação aos milhões que foram desviados, seja da esfera pública, ou como eles
fizeram a Oi chegar nesse ponto. Isso é um dos braços, né, da tentacular negociata que foi feita. Mas vamos voltar para os perfis, assim, rápidas então, pinceladas. O Jonas, ele Como tinha esse lado, exatamente, assim, você colocou, megalomaníaco, ele colocava as coisas, a vaidade dele sempre foi muito grande. Então, além de gostar, e gostava muito dos milhões, ele também tinha a vaidade de dizer que era sócio do filho do Lula. Então, ele era, assim, você vê, tem a própria ilha, ele tem uma ilha em Angra, colocou o chalé presidencial lá, que o presidente Lula não tem conhecimento que ele tenha ido, o Lula pernoitar lá, o Lula ia muito, bebiam lá no deck, desfrutavam daquele luxo que o Jonas Suassuna fazia questão de ostentar na ilha dele. Em relação ao sítio, Jonas nunca falou que tinha um sítio. Mas ele se descontrolava também. Nas costas, ele esculhambava os sócios. Totalmente. Não, quer dizer, Suassuna batia na mesa, puxava os próprios cabelos e arremessava o celular contra a parede diante de um boleto que o desagradasse. Então, ele tinha uma rotina que era reunião com o financeiro. Dentro da empresa, ligavam para empregados domésticos da casa dele para saber como ele acordou. E era um momento de pânico na empresa, porque era um prédio de 3 andares e todo mundo ouvia os gritos. Ele pegar e assinar os cheques da empresa. Isso já apurado pela Receita, Jonas tinha uma despesa... Você presenciou? Não, eu só ouvia, desculpa. Eu só ouvia porque era o diretor financeiro, Alessandro Sargentelli, e algumas equipes que estavam lá com ele. E realmente ele puxava o cabelo, ele fazia todo esse carnaval, mas assinava todas as despesas. Armários embutidos, que depois a Polícia Federal apurou para o apartamento do Jonas, onde o Fábio mora de graça, o Lulinha, tinham notas lá de 200 e poucos mil reais de armário embutido. Eles usavam um motorista de táxi aqui, era despesa mês de 20. Na gastança tremenda. Sim, e o Jonas pagava. Você está dando o estilo dele. Desculpa te interromper, porque eu quero ver todos. Você fala que o Khalil Bittar frequentemente saía em brigas físicas lá. Sim. Com quem? O Khalil, ele era uma pessoa assim, ele tem um aspecto mais grosseiro e de pouco amigos. Existia realmente, Augusto, uma irmandade entre o Fábio, né, o Lulinha, o Khalil Bittar e o Fernando Bittar. Eles efetivamente cresceram juntos. Isso. Eles 3 são irmãos. E isso deixava o Jonas até um pouco enfurecido, porque ele nunca participou dessa confraria. Ele era muito útil como laranja. E ele é um pouco mais velho, né? O Khalil é mais velho e ele gostava... O Jonas ele é mais velho que esse que a trinca. Ele é mais velho de todos e assim... ele não conseguiu entrar na intimidade deles. Assim, ele não. Os 3 eram sempre muito Você convivia unidos. Com eles? Sim, porque assim, antagonicamente, eu não tinha problema de relacionamento, me dava bem com o Fábio, com o Lulinha, com o Khalil, com o Fernando. Então, convivi com eles, efetivamente. E o Khalil, então? O Khalil ele é um estilo meio nerd, grosseiro. O Jonas muitas vezes falava dentro da empresa, olha, quem manda aqui é o Khalil Bittar. Então, essa Gomobaio, que é a empresa que eles montaram, uma sociedade, o Khalil tem muitos e-mails, muitas ocasiões, eventos em que ele se coloca como dono da empresa. E tinha vezes que ele saía aos socos, justamente com o Roberto Baense, dentro da empresa. Então era destemperado. O Fernando é mais calmo. O Fernando é o oposto do Khalil. Fernando era um estilo mais garotão, mais educado, completamente diferente. E o Fábio, que o Lulinha, assim, eu vejo muitas fake news aí, eu recebo, o Lulinha está num barco. Não é ele. O Lulinha está na Ferrari, não é ele. Então, várias vezes eu recebo vídeos que não é ele. O Fábio, você tem tanta certeza? Não, que eu conheço todos, assim, o rosto dele. E o Fábio é um cara de aparência discreta e hábitos luxuosos. O Fábio é um cara de tênis, de calça jeans, mas sempre que tinha que ter discussão de dinheiro ou usar a influência do pai, do ex-presidente Lula,
aí era ele que efetivamente entrava de sola. E não custa lembrar que eles já eram sócios, foram sócios da Game Corp, né? Aquela empresa que ganhou um presentão da Telemark e virou Oi, né? Sim. Quer dizer, também tem essa maracutá imensa ali que passa. Você não descreve no livro, você menciona no livro, mas você não detalha porque nem precisa. O que eu fiz foi o seguinte, o livro eu trago o que eu vi e o que eu ouvi. A Game Corp, ela já foi tema de várias reportagens e gerou o que é a Play TV, né? A televisão do Fábio, onde ele recebe por mês em torno de R$100 mil, e onde a Oi, e eu sempre pensei isso, assim, a questão não foi a Oi comprar por mais de 5 milhões, se tornar sócia da Play TV. Depois viria quanto dinheiro ela colocou. Inclusive a Polícia Federal, a Receita já apuraram, foram mais de 300 milhões colocados na empresa durante os últimos anos. E só foi destacado aquele primeiro empréstimo, né? Exatamente. O primeiro investimento. Então, porque o que a Oi fez foi o seguinte, ela se torna sócia... empréstimo não, doação. Ela se torna sócia da Play TV e aí todo mundo bateu na tecla de que ela tinha colocado 5 milhões numa empresa que tinha um capital de 100 mil, mas não. Abriu a porta para que efetivamente ela gerasse milhões e milhões através de negócio ali da própria Play TV. Então eu não exploro tanto esse lado, porque eu não vi, não convivi. O que eu coloco são os bastidores, as conversas que eu ouvi, o que eu investiguei. Eu fiquei 1 ano e meio fechado para poder fazer o livro, de forma concomitante, trabalhando com a Receita Federal, com o Ministério Público do Rio de Janeiro e com a Polícia Federal de Curitiba. Então eu coloco exatamente, porque, Augusto, tem algo, quando vocês perguntam sobre processos, obviamente eu não quero receber processo, mas por que eu sou ameaçado de processo desde 2017 e não ocorreram até hoje? Porque o livro, e por isso eu fiz o livro, meu intuito não era colocar em livraria, até foi para a livraria, hoje na Livraria da Travessa no Rio de Janeiro. Não está nas livrarias seu livro? Então, eu publiquei de forma independente. Isso. Eles fizeram uma pressão junto com editoras para que eu não tivesse espaço para publicar. Você vendeu o carro para publicar? Vendi o carro, fiquei 1 ano e meio em casa investigando. E fiz 1000 livros. E eu brincava, falava, quem vier aqui em casa me visitar vai ganhar um livro. Eu vou ter 1000 livros aqui dentro. O que deve fazer quem quer... Quem está desejando aí comprar ali? Foram 1000 livros, depois você... Então, hoje estão em quantas cópias? Hoje está em 5 mil. 5 mil. Aí foi através da Livraria da Travessa que eu cheguei lá um dia e eles quiseram. E aqui tem a Livraria Loyola, que depois veio e falou para fazer distribuição. E o livro, eu comecei a vender, assim... Na verdade, eu escrevi o livro, eu embalo o livro, eu vou nos Correios mandar o livro... e até é interessante, mando com dedicatória, mas através de um site, que é sociodofilho.com.br. E aí o Brasil inteiro começou a gerar essa demanda. Eu falei, não acredito, 1000 livros foram. E aí peguei o dinheiro de 1000 livros, mandei fazer mais livros. E aí já está na 3ª edição, em 5 mil. Que bom. Nós estamos chegando ao final. Antes que a Branca faça a última pergunta, eu queria que você descrevesse rapidamente aquela negociata em que o Lula interferiu pessoalmente para que acontecesse no Paraguai. Então, eu tinha conseguido um contato através de um amigo de São Paulo aqui para fazer uma apresentação de uma solução de educação, de controle de frequência através por SMS no Paraguai. E fui, assim, sem nenhuma interferência ou apoio do Grupo Gol, fui até lá e fiz uma apresentação através de um empresário do Paraguai para o ministro da Educação na época. E foi muito bem sucedido, voltei para cá de Assunção e falei, poxa, eu fui no Paraguai e fiz uma apresentação e eles precisam dessa solução. Porque lá eles não tinham o controle efetivo de número de alunos matriculados, eles pagam a rede privada para receber os alunos. E aí agendei uma 2ª reunião. Quando eu agendo a 2ª reunião, já estava tudo certo para ir. Eu iria com o Jonas Suassuna, o Jonas iria fazer uma apresentação. Coincide com uma palestra do ex-presidente Lula em Assunção, no Paraguai. E aí
o Jonas chegou e falou, Marco, nós não podemos estar lá. Eu falei, mas por quê? Pô, agendei uma apresentação para o ministro da Educação do Paraguai. Falou, não pode porque o ex-presidente Lula vai estar lá. E ele não queria coincidir agendas com o ex-presidente Lula. E aí, eu estou em casa, recebo uma ligação do Calil Bittar. Marco, eu estou aqui em São Bernardo, o ex-presidente disse que não pode atrapalhar um trabalho que você fez, que é para vocês irem. E aí eu fui, cheguei lá, quem nos recebeu foi o ex-presidente de Itaipu, Samek, rodou conosco. Você encontrou o Lula? Então, nós fomos, assim, através do Samek, fomos para a área de autoridades, que nem era para eu estar lá, porque o meu foco era fazer a apresentação para o ministro da Educação. E fui, o ex-presidente Lula chegou, e aí começou a desandar. Ele chama o ministro da Educação, olha para mim e fala o seguinte, você conhece o Marco Aurélio? Ele falou, conheço. Aí falou, você tem que fazer negócio com ele. Perfeito. E aí... fez o negócio. Não chegou a fazer por um motivo muito maior. Eu fiz a apresentação, o Jonas não ficou para a apresentação, porque ele voltou no jatinho do ex-presidente Lula, ou seja, ele foi e não fez a apresentação, e eu faço a apresentação com o ministro que me diz, olha, apresenta uma proposta. Eu voltei para o Rio para trabalhar nessa proposta, e aí o Calil Bittar e o Jonas me chamam e falam o seguinte, Marco, suspende Paraguai. Eu falei, mas por quê? Falou, olha, algumas vezes você não vai ter essa resposta, você fez seu trabalho, mas a gente não vai fazer negócio com o Paraguai. E aí começa o aumento da tarifa paga por Itaipu. Foi triplicada. Triplicada, se eu não me engano, 120 milhões de dólares para 360. E aí veio a resposta. Tá explicado. Ou seja, eles não podiam ter um negócio com uma empresa ligada ao filho do Lula concomitante. Então, na verdade, esse negócio não aconteceu, porém, ligado também à interferência do ex-presidente. Branca, você encerra o programa. Eu quero saber, Marcos, enfim, pelo andamento das investigações e tudo, você acha ainda que mais alguns deles serão presos ou não, né? Branca, o que eu sempre fiz é o seguinte, eu estou fazendo o meu papel, que eu acredito, buscando realmente, eu acredito num Brasil mais justo e tirando esses bandidos, entendeu? Essa quadrilha que fez o que fez. Então, eu fiz a minha parte, prestei depoimentos, fui à mídia, agradeço muito estar aqui com vocês, e escrevi o livro. Eu não fico pensando nas consequências, se vai ser preso, eu procuro não falar sobre isso. Eu acredito muito na Polícia Federal de Curitiba, o Ministério Público do Rio de Janeiro também pegou o depoimento, e eu acredito que vai chegar a algum ponto, porque o livro ele coloca uma situação que é o seguinte, ou eles precisam ser punidos em relação aos milhões desviados e as negociatas, ou tem um cara aqui que escreveu algo que, como é que fica? Está aqui publicado, as provas e o meu depoimento, que é par com das autoridades da Lava Jato. Então, essa resposta eu não sei, assim, já se passa 1 ano e meio, desde os meus primeiros depoimentos, e eles continuam a vida deles. Então, eu acho que se a justiça cumpriu o seu papel e vem cumprindo, esse castigo virá. Muito obrigado, Marco Vitali, pela aceitação do convite para conversar conosco. Essa entrevista é tão indispensável que foi multiplicada, né? Tem por 2 entrevistas, nós temos 2 partes. Esse depoimento todo precisa ser visto por todos os brasileiros, como precisa ser lido este livro que o Marco Vitali escreveu. Sócio do filho, a verdade sobre os negócios milionários do filho do ex-presidente Lula, que contaram com a participação do ex-presidente, hoje preso em Curitiba. Muito obrigado, termina aqui mais um Perguntar Não Ofende, e eu volto com a Branca Nunes na próxima semana. Muito obrigado.